Boa noite, Londrina, Brasília e Belo Horizonte. Eu sou José Marcelo Santos e no programa de hoje vamos falar sobre as alergias. Você já notou que de alguns anos para cá parece que todo mundo é alérgico a alguma coisa? Existem as alergias clássicas, como as respiratórias, a certas substâncias, insetos, medicamentos, mas também parecem ter as alergias da moda. A lactose, o açúcar natural do leite, é a bola da vez, assim como o glúten do trigo. Claro que o avanço da medicina permitiu que os diagnósticos se tornassem cada vez mais acertados, mas muita gente exagera e se autodiagnostica como alérgica, principalmente a grupos de alimentos. Até que ponto há exageros? Até que ponto as mudanças climáticas provocam alergias? E o uso de substâncias e pesticidas na produção de alimentos não agravam o problema? E o tempo seco é realmente prejudicial para a respiração e provoca crises de rinite e asmas, por exemplo? Essas são algumas dúvidas que as minhas convidadas vão esclarecer nesta noite. A nutricionista Fabiana Nalon trabalha com nutrição clínica com ênfase em diabetes, crianças e gestantes, nutrição comportamental, cultura alimentar, técnica dietética e o impacto das práticas alimentares contemporâneas na saúde. A médica Marta Guidatti é especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e coordenou a especialidade de Alergia e Imunologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, entre outras atividades. Mas antes desta conversa, vamos à reportagem do Marco Alves. Raquel conta que com 3 meses de vida, o João Ricardo deu os primeiros sinais de intolerância alimentar. A gente descobriu que ele tinha alergia ao leite de vaca quando ele estava com cerca de 3 meses. Eu brinco que eu comecei a desconfiar disso porque eu olhava para o meu filho e falava assim, cadê aquela pele de bebê que todo mundo prometeu? O leite causava sérios problemas de pele na criança, além de outras reações. A pele, em alguns lugares do corpinho dele, parecia um couro de cobra. E ele tinha um refluxo muito intenso, ele vomitava em jato, ele chorava. Com o diagnóstico, ela começou uma dieta rigorosa, que excluiu leite e derivados do cardápio. Não foi difícil para a nutricionista se autopoliciar. Bolo, um pão de queijo, um soufflé, um purê de batata, coisas que a gente nem pensa que tem leite, mas que o leite está presente. A alergia ou intolerância muda a rotina de toda a família. É preciso que todo mundo colabore para manter um ambiente limpo e livre de substâncias que possam desencadear uma reação alérgica. E o mais importante, é preciso ler com atenção redobrada os rótulos de alimentos industrializados. A alergia alimentar é uma doença que tira todo mundo da zona do conforto, porque ela tira a família do hábito alimentar dela. Porque todo mundo tem que se envolver. A mãe que tem uma criança com alergia alimentar, ela precisa de uma rede de apoio. Não são apenas as crianças que sofrem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 40% da população mundial tem algum tipo de alergia, principalmente nos países industrializados. As reações são variadas, de problemas gastrointestinais a complicações respiratórias. Segundo este médico, a intoxicação pode vir do lugar onde estamos. Por exemplo, pintei a casa e piorei. Eu tenho meu calombo, mas eu coloquei um sachê no meu carro. Eu usei um perfume. Ou para onde vamos. Eu vou pegar avião? Vou para onde? Vou para o mar? Vou para uma pousada? Saio de Belo Horizonte, que está 40%, ou para o deserto do Atacama, que está 7%. Certos tipos de alergia têm origem genética e demoram anos para se manifestar. Ou aparecem com intensidades diferentes ao longo da vida. O médico dá como exemplo alguém que sempre comeu camarão e nunca notou nada de errado, mas que depois dos 60 anos tem uma forte reação depois do jantar. A ação do gen era 0%. 1% que ele comia camarão, ele coçava o olho ou espirrava. 2%, outra questão. Às vezes uma mulher aumentava até um corrimento vaginal. Até que um dia chegou aos 100%, ele chegou a representar de uma forma muito grande. A nutricionista mantém um canal na internet para orientar e promover a troca de experiências entre mulheres que procuram informações sobre o tema e procura tranquilizar quem desconfia que o bebê pode ter intolerância à lactose e outras alergias. A alergia alimentar ela é
uma reação exacerbada, uma reação anormal do sistema imune, que começa a ir contra uma proteína que não deveria ir. À medida que a criança vai crescendo, que o intestino vai amadurecendo, que a criança vai aumentando a imunidade, ela começa a tolerar melhor os alimentos. Primeira coisa que eu diria para a mãe que está nesse processo de diagnóstico, que está em dúvida, procure bons profissionais, procure informação de forma correta. Segundo os especialistas, a melhor forma de se precaver é conhecer o próprio corpo. E nunca é demais lembrar. Qualquer dúvida, procura um médico alergista. É isso aí, né, gente? Qualquer dúvida, procure um especialista, porque as pessoas, eu falei aqui na abertura do programa, e eu não sei se vocês duas concordam, muita gente anda se autodiagnosticando como alérgico, né? Isso chega muito nos consultórios de vocês? Muito. Então, hoje realmente existe uma moda das pessoas acharem que tem alergia à lactose. A gente não tem alergia à lactose. A lactose é açúcar. Então, geralmente É o a alergia... açúcar natural do leite, né? A gente tem alergia às proteínas. Então, a gente tem que diferenciar se é uma alergia realmente alimentar ou se é uma intolerância. Então, qual a diferença entre alergia e intolerância? Vamos começar por isso. A alergia é uma reação adversa do nosso organismo com um mecanismo imunológico, ou seja, aquela pessoa, ela comeu algum derivado de leite e empolou o corpo, às vezes inchou as pálpebras. Então, a gente vai pensar isso em alergia à proteína do leite. Agora, uma pessoa, ela ingeriu grandes quantidades de leite. Aí ela começou a distensão abdominal, às vezes náuseas, vômitos, diarreia. Então, a gente vai pensar mais numa intolerância, que é uma reação adversa não imunológica. Por quê? Porque na imunológica, o organismo entende que o alimento ou a substância como uma agressão. Exatamente. E aí desenvolve a defesa. Exatamente, uma agressão. Agora, na intolerância, nesse caso de intolerância à lactose, ele tem uma deficiência de uma enzima, que é a lactase. O que a lactase faz? Ela quebra o açúcar do leite. Então, por isso que nesse paciente que tem intolerância, às vezes a gente dando a lactase, que é a enzima, o paciente consegue tolerar os derivados de leite. Então, às vezes, ele comeu um pedaço do pudim, que tem leite, e ele não teve nenhuma reação. Mas ele comeu 2 pedaços de pudim, aí ele teve diarreia, a barriga distendeu. Então, por isso que quando a gente orienta esse paciente, primeira coisa é o diagnóstico, se realmente é alergia alimentar ou se é uma intolerância alimentar. E aí a pessoa não ficar muito preocupada também, né? E é muito importante entender que a intolerância, ela tem graus de tolerância. Então, tem gente que tolera muito, tem gente que tolera pouco. E a gente só vai descobrir isso nos testes, né, experimentando. Então, se você corta definitivamente, o seu corpo vai até deixando de produzir a enzima. Então, um belo dia, quando você resolve comer, você passa muito mal. E aí você conclui, não, definitivamente eu não posso esse alimento, ele me faz muito mal. E, no entanto, ele poderia estar comendo pouco, ou menos frequente, ou menor quantidade, e o corpo estaria ainda produzindo um pouquinho dessa enzima, mantendo um hábito alimentar mais normal, digamos assim. A gente vai falar muito sobre os tipos de alergia, inclusive medicamentosa, mas já que a gente começou a falar de alimentos, eu queria ouvir de vocês duas uma coisa em relação à conservação dos alimentos. Muitas pessoas às vezes falam assim, não posso mais comer isso porque isso me faz mal. É porque o alimento faz mal? Ou às vezes porque foi mal conservado, porque está na geladeira há muito tempo, em cima do fogão há muitas horas? Essa é uma preocupação. Isso aí já tem a ver com a toxinfecção alimentar, né? Os alimentos eles se deterioram. Isso depende muito de temperatura, do tempo com que decorre, né, a exposição e até no modo de preparo. Então, às vezes a pessoa tem ali uma diarreia na semana, ela acha que aquilo é normal, ele convive com aquilo, isso vai gerando um dano ao intestino. Então, é importante que às vezes o intestino já está tão danificado por causa dessas frequentes intoxicações que aí a pessoa começa a não digerir bem outros alimentos também, tá? Então, infelizmente, não existe uma educação geral de como conservar alimentos, mas o quanto mais fresco, melhor, tá? Tudo é uma questão de tempo e temperatura. E também uma dica é que alimentos frios devem ser consumidos frios e alimentos quentes devem ser consumidos quentes. Então, se eu tiro algo da geladeira, eu devo esquentar bem antes de consumir novamente. O morno é a temperatura mais perigosa para a proliferação de bactérias. Elas adoram, né? Porque ali tem umidade, tem calor, tem tudo que elas precisam. Nutrientes, né? Tudo que a bactéria gosta para
proliferar. Né? E muita gente confunde esse mal-estar por alimentos mal conservados com alergia? Chegam com essa reclamação? Chegam. Então, às vezes, doutora, eu comi um peixe que eu estava lá muito tempo na geladeira e realmente eu comecei a ter diarreia. Aí eu sou alérgica a esse peixe. E aí a gente realmente vai fazer uma história clínica adequada, minuciosa, e a gente vai ver que realmente o paciente não teve uma alergia alimentar. Então, às vezes, ele teve realmente uma intoxicação devido à má conservação desse alimento. E o diagnóstico de alergia alimentar é feito por um alergista e depois de testes, né? Não basta uma conversa de 10 minutos e falar, você a partir de hoje é alérgico a isso. A gente tem Como que é que fazer você faz a o diagnóstico? confirmação. Então, primeiramente, a história clínica, o exame físico. Às vezes o paciente já chega com placas avermelhadas no corpo, que a gente chama de urticária, ou inchaço nas pálpebras, a gente chama de angedema. Então, às vezes o paciente cursa também com náuseas, vômitos, diarreia, às vezes até com crise de asma, o paciente apresenta tosse, falta de ar, chiado no peito. Então, se ele está com história clínica adequada, exame físico, aí a gente vai fazer a confirmação do diagnóstico. Então, primeiramente, a gente pode fazer o prick teste, que é aquele teste cutâneo de alergia na pele, para a gente ver se realmente a gente já está começando a confirmação do diagnóstico. Tem pacientes que não dá para a gente fazer o teste cutâneo. Então, a gente vai usar os testes in vitro, que é no exame de sangue. E depois, o mais importante é fazer a confirmação. Então, tem pacientes, por exemplo, que tem esse rótulo de alergia à proteína do leite de vaca, aí a gente exclui esse alimento quando a gente realmente está em suspeição, e aí depois a gente provoca. Então, hoje o padrão ouro para a gente diagnosticar um paciente com alergia alimentar é exatamente fazer a provocação. Nós provocamos, o paciente teve reação, então a gente já, realmente, esse paciente tem alergia alimentar. A conversa está muito boa, mas eu preciso fazer um intervalo comercial. Só que a gente volta daqui a pouquinho, viu? Não sai daí. Estamos de volta com o Cidadão Tropical para falar de alergias e intolerâncias com a nutricionista Fabiana Nalon e a médica Marta Guidati. A gente foi para o intervalo falando de alergias. Eu ainda queria voltar na história da moda, das pessoas dizerem sou alérgico a lactose e sou alérgico a glúten, não é? E aí saem dos consultórios muitos de nutricionistas condenados a nunca mais consumir glúten e lactose. Não é? O que a senhora me diz disso? É uma moda que vem baseada, né, em evidências científicas, mas que infelizmente ela se proliferou de maneira indiscriminada, tá? Então algumas pessoas sofrem de outros problemas digestivos que vão se refletir nos alimentos que contêm lactose, que contêm glúten. Às vezes a pessoa tem uma má digestibilidade do pão, né, dos alimentos que fermentam muito, ou um consumo elevado de pão, de açúcar, de alimentos que realmente fazem mal para a digestão e atribui ao trigo. E ali ele vai ficar consumindo milho, arroz, uma série de outros carboidratos que fermentam igualmente, ele não vai ter solução para o problema dele, porque o problema não era exatamente o glúten, né? E sim um outro problema digestivo. O glúten é um problema de quem tem doença celíaca, né? A alergia ao glúten é a doença celíaca. Pode existir sim uma intolerância, uma sensibilidade que, como a gente falou igualmente para o leite, ela é tratada na medida em que você pode comer pouco, mais ou menos, ou muito. Tá? Agora, a alergia, ela tem um diagnóstico muito preciso, que é feito pelo médico. Então, pode acontecer na infância, tem o gastropediatra, né, que normalmente vai acompanhar, pode acontecer na idade adulta, mas a doença celíaca, ela tem um diagnóstico preciso. Eu não posso concluir doença celíaca com base só na clínica, né, na conversa com o paciente ou na história dele. E muita gente chega já autodiagnosticada, né? Sim. Então, é importante a gente esclarecer, porque não existe alergia à lactose. A gente tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, lactose é açúcar. Então, a gente teria que pensar numa intolerância à lactose. Como nós já dissemos, são duas doenças totalmente diferentes, com diagnóstico diferente, com tratamentos diferentes. Mas aí a doutora Fabiana, ela falou que tinha uma dúvida aqui no intervalo comercial que ela queria esclarecer com a senhora.
É que frequentemente eu atendo crianças assim mais velhas, né, os adolescentes, e a mãe conta, ele tem alergia ao leite, porque desde criança ele tinha alergia ao leite, ele não bebe leite. E eu noto que muitas vezes a alergia ao leite ela melhora com a idade. Então eu queria saber se é verdade, se realmente melhora, né? Porque na prática a gente nota que a criança que tinha alergia, depois de uma certa idade, ela pode consumir e passa bem. Exatamente. Então a gente não pode rotular uma criança que ele tem alergia à proteína do leite de vaca para sempre. Então, o ideal seria que esse paciente fosse acompanhado por esse alergista e a gente pode fazer, então, a reintrodução. Então, a gente vendo que o paciente está bem, a gente pode provocar, tentar fazer essa reintrodução, mas sempre com orientação do alergista e a gente vê até que ponto o paciente está tolerando. Hoje a gente já tem, assim, as dietas que a gente pode instruir para o paciente, dependendo da história clínica, do baked, que é do assado, do cozido. Então, a gente vai reintroduzir para esse paciente com esse acompanhamento do alergista. Então, o que a literatura mostra que grande parte desses pacientes que têm o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, eles vão tolerar. Então, às vezes com 3, 5 anos, às vezes um pouquinho mais, existem já, às vezes até persistência na vida adulta, mas isso é muito raro. Então, daí a importância de se acompanhar. Então, tem paciente, por exemplo, que chega com o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, usando uma fórmula de aminoácidos, certo? E entra no consultório comendo um biscoito que tenha leite. Então, ele já fez até meu teste já ao chegar ao consultório. Então, da importância de se acompanhar esse paciente que tem esse diagnóstico de alergia à proteína alimentares. Então, voltar a inserir em pequenas doses até ir aumentando é uma forma de combater algumas alergias ou não? Não. Na verdade, quem é que tem que fazer isso é o médico. Então, ele vai testando para ver se o paciente realmente está tolerando. Se esse limiar vai aumentando, né? O limiar de tolerância. Porque na grande maioria das vezes, por exemplo, do leite de vaca, é por a imaturidade da barreira intestinal. Então, é aquele paciente que ele nasceu e, às vezes, de parto cesáreo, a mãe não pôde amamentar, então ele já se expôs a proteínas alimentares diversas sem ser o leite materno, e aí com isso ele pode se sensibilizar. Mas esse diagnóstico não é para toda a vida. Então tem que ser acompanhado e o médico alergista vai ver qual é a melhor hora de, às vezes, fazer um teste de provocação para realmente saber se esse paciente já está tolerando ou não aquela proteína. A doutora Marta está falando de um negócio que pouca gente se atenta para isso, que é a importância da amamentação para proteger a saúde da pessoa, inclusive em relação a algumas alergias. Com certeza. A amamentação ela é indicada até os 2 anos de idade. Mas leite é vacina, né? Leite materno é vacina. É vacina, porque ele vai com todos os anticorpos que aquela mãe já possui, né? Então, tudo que a mãe entra em contato, ela vai fazer uma defesa e vai passar para a criança. Isso a fórmula não consegue fazer. Então, a gente fala idealmente até os 2 anos, mas principalmente nos primeiros meses de vida. Então, é muito importante que seja mais incentivado, estimulado, que exista mais auxílio para a mãe diante das dificuldades, porque existe dificuldade em relação à amamentação. É desconfortável, às vezes, né? Para algumas mães é doloroso uma fissura no mamilo, às vezes é o suficiente para aquela mãe desistir ou não conseguir, e são coisas tratáveis, coisas que são contornáveis. Então, é muito importante esse incentivo, porque são raras as situações em que você não pode, de jeito nenhum, amamentar um recém-nascido. A gente estava falando de conservação de alimentos no primeiro bloco, e uma outra coisa, eu já ouvi de especialistas, inclusive, falando que há indícios disso e queria a avaliação de vocês duas, em relação à forma de cultivo dos alimentos, né? Nas últimas décadas, a forma de cultivar alimentos mudou muito no mundo, no Brasil também, né? E isso veio junto com o aumento do diagnóstico, o diagnóstico dos casos de alergia que vieram aumentando. Vocês também suspeitam que parte dessas alergias sejam provocadas por isso? Sim. Então, os estudos mostram que na última década houve um aumento de 18% das alergias alimentares, certo? Então, nós temos que pensar em relação a isso, ao cultivo desses alimentos, né? A quantidade de agrotóxico que são colocados nos nossos alimentos. E aí também, doutora, tem a ver com alimentos que vocês consomem o ano inteiro, não é melhor preferir
os alimentos da estação, as frutas Com da estação, certeza. que é produzido na estação? Com certeza. Não é natural ter laranja o é, ano inteiro. Se puder dar preferência para o orgânico, é melhor. Hoje em dia a gente incentiva muito também ter uma pequena horta em casa. A gente observa até que os restaurantes, eles têm cardápios sazonais. Não é normal que um restaurante possa ofertar o mesmo alimento o ano inteiro. Sabe aquela torta de morango? A pessoa ama morango, mas morango não tem o ano inteiro. Você não pode esperar comer uma torta de morango em determinada época do ano. Ou esse morango é Tá. importado e demora dias e dias para Ou chegar ficou ao Brasil, congelado, depois mais tanto é. tempo de prateleira, não é natural que ele dure tanto, Então né? a gente deve sim procurar os alimentos mais frescos, os alimentos da estação, e muito importante também lembrar do modo de preparo dos alimentos, porque às vezes um alimento a refeição muito crua gera uma digestibilidade pior em determinadas pessoas. Tem gente mais sensível à fibra, então a modificação da fibra por meio do cozimento favorece a digestão. O pão, por exemplo, o pão fresco fermenta mais no processo digestivo do que o pão que já foi torrado. Tudo aquilo que a gente submete ao calor, a gente hidrolisa parte, né, dos elementos, tanto das proteínas quanto dos carboidratos. Hidrolisar significa? Hidrolisar significa quebrar, partir e torná-lo mais acessível ao aparelho digestivo. Então, a preparação dos alimentos também é muito importante e isso o nutricionista tem que abordar durante a entrevista, né, durante Mas e a o moda processo. do rapidinho, né? Aí você liga a televisão, tem um monte de aparelhinho que promete fazer tudo por você em muito menos tempo, libera seu tempo para fazer outras coisas e você tem uma refeição rápida e saborosa. O Guia Alimentar da População Brasileira, né, de 2014, ele tem um tópico que eu acho muito bonito e muito importante. Ele fala, dedique um tempo para a alimentação. A alimentação requer planejamento, ela requer um tempo que você dedica para comprar, para preparar e para comer. Então, não existe essa de totalmente praticidade. Eu não posso querer uma comida pronta, instantânea, se ela não me deu trabalho para nada. A alimentação artesanal ainda é a melhor. Não significa que eu vou passar o dia na cozinha, tá? A gente tem como facilitar os processos culinários, mas a mágica não existe. A comida que vem pronta na caixinha, que você põe no micro-ondas e tira, ela é muito pior do que aquela que você descascou, picou, colocou na panela. Então, essa é uma diferença nítida e a gente precisa dedicar um tempo para isso. E aí vem os ultraprocessados, que são cheios de conservantes, não é? Isso é uma verdade. Desencadeiam muitas alergias. Exatamente. Então, em relação ao que tem na literatura das reações adversas aos aditivos alimentares, realmente é um percentual muito pequeno, é menos de 1%. Mas a gente realmente vê isso, que os pacientes estão cada vez mais fazendo esses fast foods, alimentação rápida. O ideal seria que agora estão o na slow cozinha. food. Né? O problema é que eles chegaram à cozinha, as pessoas compram congelado para comer em casa. Isso é verdade. Então já coloca no micro-ondas e a gente sabe que vai sofrer alterações nas proteínas, nos carboidratos, nos açúcares, e aí com isso pode gerar alguma reação adversa a esses alimentos. Acaba agredindo o organismo de uma maneira ou de outra, né? Exatamente. Ele pode nem desencadear uma alergia, como a doutora explicou, o processo alérgico, a reação imunológica, mas ele pode danificar o seu aparelho digestivo e te causar todas aquelas sensações de má digestão, de empachamento, né? Que você se sente mal em relação àquela comida, que não é uma alergia, mas é decorrente da exposição exagerada a esses aditivos. Acaba agredindo. O glutamato monossódico, por exemplo, ele está em todos os alimentos salgados. Ele é um realçador de sabor. Exato. E ele é muito danoso para o aparelho digestivo, ele é altamente inflamatório. E as pessoas compram aquele em saquinho, inclusive, para colocar na comida que ela está preparando na casa dela, na cozinha dela. Esse é um ingrediente que, no meu ponto de vista, ele deveria ser proibido. Na minha modesta opinião, é coisa de quem não sabe cozinhar. Com certeza, porque alho, cebola e sal tá aí disponível, é mais gostoso, Como né? mineiro da roça, eu gosto muito de uma cozinha. Vou fazer mais um rápido intervalo comercial e a gente já volta com esse assunto, não saia daí. O Cidadão Tropical está de volta e minha conversa hoje é com a nutricionista Fabiana Nalon e a médica Marta Guidatti. O nosso assunto, as alergias, como se prevenir e tratar. Eu queria saber de vocês duas uma coisa, se existem períodos do ano em que as crises alérgicas se tornam mais comuns. Bem, nas alergias respiratórias, né, a gente tem um mito, né, Brasília seria considerado uma asmalândia, principalmente na época da seca, porque as pessoas acham que aumentaria a quantidade, né, de crises de asma,
E não é isso que Inclusive a gente em Brasília, as pessoas de Brasília dizem isso, né? Ah, quando chega a época da seca, vem as rinites, vem as crises de asma. A senhora diz ao contrário, né? Exatamente. Então, exatamente na seca, a gente vai diminuir a proliferação de ácaros e fungos, que são os principais fatores encadeantes das alergias respiratórias. Então, ao contrário que muitas pessoas pensam, na época da seca é ótimo para o paciente que tem alergia respiratória. Só que nós vamos ter que hidratar. Hidratar a nossa pele, hidratar as nossas narinas, os nossos olhos, para realmente não ter aquela sensação de irritação. Inclusive na pele, né? Assim, Inclusive usar menos sabonete, usar mais nas dobras. Muito bem. O que a gente realmente recomenda é sabonete, é só em axila, região genital e pés, só. Então, e saiu acabou o banho, então, enxugar e já passar o creme hidratante. Então, é isso que a gente tem que fazer. E tomar bastante líquido e mais alimentos mais saudáveis, mais frutas, verduras. Então, é isso que a gente tem que recomendar na seca, principalmente aqui em Brasília. Agora, na época de chuvas, quando a umidade aumenta, os problemas respiratórios aumentam. Exatamente isso. Então, os 4 trabalhos que nós fizemos aqui em Brasília mostrou exatamente isso. Então, na época da chuva, de alta umidade ou mudança muito brusca de temperatura, então nas estações de outono e inverno, nós vamos ter um aumento das crises de asma, da piora da rinite alérgica, porque nós temos um aumento da proliferação desses micro-organismos e com isso nós vamos ter mais crises de asma, mais pacientes com tosse, falta de ar, chiado no peito ou uma piora da rinite alérgica, coceira no nariz. Porque a madrugada dá 10 graus e quando chega à tarde dá 30, né? Exatamente. Essa mudança de temperatura, né, muito brusca, e isso é ruim para o nosso paciente que tem alergia respiratória. E alergias alimentares ou intolerâncias alimentares, elas também têm sazonalidade? São mais comuns, por exemplo, no verão? Ela não muda conforme a estação do ano. O que acontece é que conforme isso tudo que a doutora Marta falou, a gente vai ter que adaptar a alimentação. Então, no período da seca, uma dieta que proporciona maior hidratação, né? Então, no período do frio, a gente prescreve mais alimentos quentes. Então, aquele jantar que é sopa, já no calor, a gente usa mais salada, um jantar mais frio. Tem época do ano que o calor no fim do dia é insuportável, ninguém quer comida de panela, comida quente. Mas não é por isso que eu vou jantar pão com manteiga, né? A gente arruma um lanchinho saudável dentro daquele contexto da temperatura, porque faz uma grande diferença. Aproveitando falar de jantar, tornou-se moda não jantar, né? As pessoas falam, não quero jantar para não ganhar peso. E aí comem pão com embutido. Não é nem só isso, é o cansaço do fim do dia. Eu noto que as pessoas trabalham o dia todo e elas chegam em casa e não tem nada programado. Então, na falta de planejamento e no cansaço de não querer ir para a cozinha aquela hora, aí liga, pede uma pizza, ou passa na padaria e já come um salgadinho, né? Já come na fila da padaria. Então, são costumes muito ruins. Eu falo que tem que haver um planejamento para o jantar. Se eu vou chegar tarde, eu tenho que chegar e já saber que tem uma coisa pronta para mim. Ou eu programo no final de semana, ou eu programo de manhã. Eu tenho muito paciente que tem funcionário em casa durante o dia e não tem uma comida pronta à noite. Então, eu falo, como que você tem uma funcionária que fez o seu almoço, ela não podia fazer um jantar, você não pode aproveitar o almoço, ou deixar uma sopa pronta, deixar uma salada lavada, que facilita a vida. Eu até poderia comer um pão à noite, mas se tiver uma salada, uma proteína, dá para fazer uma refeição rápida, sem muito trabalho, com planejamento. Agora, sem contar que uma refeição mal feita, um alimento mal nutrido, a pessoa fica com a saúde mais debilitada. Isso é uma verdade. Né? Então, por isso que é super importante ter sempre, tem o alergista e o ideal seria, aquele paciente tem alergia alimentar ou tenha uma intolerância alimentar, o ideal seria que tivesse um acompanhamento com a nutricionista. A gente viu na abertura do programa a médica falando que quando se tem uma alergia, a nutricionista falando que quando alguém tem uma alergia em casa, os hábitos da família inteira têm de mudar. Com certeza. Né? E como é que essa pessoa vai conviver socialmente também? Porque aí tem as festas, tem os eventos, tem os aniversários. Quando é criança, então, é muito sofrido. É muito sofrido. Por isso que tem que fazer um diagnóstico preciso. E quem tá recebendo convidados para o aniversário do filho tem de se informar também se tem alguém alérgico e ser gentil o suficiente de programar alguma coisa para ela, né? Doença, né? A gente tem que respeitar a doença. O ideal seria, então tem aquele paciente que sabe que
tem, por exemplo, uma doença celíaca ou alergia à proteína do leite de vaca, o ideal seria, se fosse possível, ter uma mesa que realmente não tivesse nada que tivesse a proteína do leite de vaca, que não tivesse nada com glúten. O ideal seria, ou aquele paciente vai para uma festa, ele já se alimenta em casa, ou leva a sua marmitinha para a festa. Certo? E marmitinha não é brega, pelo contrário, né? É cuidado com a saúde, é isso? Exatamente isso. E realmente a gente tem que fazer toda a alteração da estrutura familiar. Então, às vezes o forno, a panela tem que ser diferente da panela de todas as pessoas. O ideal seria que às vezes todos os familiares entrassem na mesma dieta, porque não tem o perigo de contaminações cruzadas. Exatamente. No caso do glúten é o mais complicado, porque o trigo ele contamina muito fácil, ele fica no ar. Então, assim, a criança que é celíaca, ela não pode entrar na padaria. Por isso que uma padaria, por exemplo, não pode vender pão sem glúten, porque ela fabrica pão com glúten e ali você tem na cozinha uma contaminação, né, cruzada. Então, numa casa em que tem uma pessoa celíaca, o ideal é que não tenha farinha de trigo nessa casa. Informação. A gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial, mas antes, vamos aos destaques da semana. Boa noite, Marcelo. Hoje, infelizmente, a gente começa falando de um assunto muito triste, que é o rompimento da barragem em Brumadinho. Enquanto ainda se buscava pelas vítimas em meio à lama, a Polícia Federal já tentava entender o que pode ter causado essa tragédia. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho. 5 pessoas já foram presas, entre elas 2 engenheiros de uma empresa que prestava serviços à mineradora e outros 3 funcionários da Vale. Os investigadores do Ministério Público e da Polícia apuram se houve fraude em documentos técnicos que atestavam a segurança do local. As detenções são temporárias, com validade de 30 dias. Em nota, as 2 empresas afirmaram que estão colaborando com as autoridades. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai apurar irregularidades na Universidade Estadual de Londrina. Outras 6 instituições também terão que prestar contas. O relatório de controle externo do Tribunal de Contas aponta suspeitas de irregularidades de gestão administrativa, transparência e eficiência de gastos. O ato conhecido como tomada de contas é um processo para identificar em detalhes os danos causados ao patrimônio público e identificar os responsáveis. Na Universidade Estadual de Londrina, será investigada a frequência na realização de horas extras, pagamento por tempo integral e dedicação exclusiva sem previsão legal a servidores, além dos cálculos de adicional noturno. No Distrito Federal, saldo positivo na criação de empregos em 2018. Foram criadas quase 17 mil empregos formais. O saldo do Distrito Federal no mercado de trabalho não chegava a este patamar há 5 anos. Segundo o Ministério da Economia, a capital ficou em 3º lugar na geração de emprego com carteira assinada. A indústria perdeu quase 450 postos de trabalho. Mas, em compensação, o setor de serviços criou quase 17 mil vagas formais. Boa noite e semana que vem a gente volta com mais notícias. Até lá! Até lá, e para você que nos acompanha, até daqui a pouquinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Cidadão Tropical para minha conversa sobre alergias com a nutricionista Fabiana Nalon e a médica Marta Guidatti. Eu estava perguntando para as duas aqui no intervalo, dizendo que a gente já estava indo para o último bloco, que assuntos a gente precisaria reforçar mais, que porventura ainda não havia levantado, né? Aí me disse que é importante a gente voltar a falar da necessidade de um diagnóstico acertado e não da axologia. Acho que sou alérgico a isso, né? Então, primeira coisa, acha que tem alguma alergia ou intolerância, procure um alergista, certo? E aí depois, realmente, foi diagnosticado alergia ou intolerância, aí nós vamos passar para a parte da nutricionista. Então, o ideal seria que sempre faça o diagnóstico preciso e não, eu acho que sou alérgico e vou tirar tudo da minha dieta.
Então, hoje a gente tem o problema de pacientes com desnutrição por falta de vários micronutrientes que o paciente precisaria estar utilizando, principalmente as crianças. Então, fazer um diagnóstico preciso, para mim, é a informação mais importante que eu gostaria de deixar aqui. E é possível se alimentar com qualidade, com variedade, mesmo sendo alérgico a alguns grupos alimentares. Com certeza, mas esse é o papel mais importante da nutrição, é adaptar, porque se a pessoa tem uma doença, a gente faz toda a modificação do modo de preparo, da seleção e preparo dos alimentos para atender aquela necessidade. Agora, é muito importante isso que a Marta falou, de ter o diagnóstico correto, porque senão você submete muitas pessoas a uma restrição severa, sem necessidade, isso gera problemas comportamentais e nutricionais, porque eu vejo às vezes mães muito preocupadas, por exemplo, com o leite, mandaram cortar o leite, aí ela fica muito focada no leite, mas a criança está comendo batatinha, está tomando refrigerante, então fala, você está depositando toda a sua energia... Aqueles salgadinhos que vêm naquelas embalagens mesmo, brilhantes, né? Então assim, ela deposita todo o esforço dela, né, de educação alimentar e nutricional para um alimento e acaba descuidando de outros. Eu vejo frequentemente pessoas que restringem um alimento, mas estão abusando de outro lado. Então, ter o equilíbrio, né, da alimentação, o aporte de micronutrientes, como ela falou, né, as vitaminas, os minerais, são muito importantes. Eu já ouvi pessoas falando que cuidaram muito de intolerâncias alimentares com o uso de uma coisa que voltou à moda e que é milenar, que é o kefir. Sim, né? O uso do kefir de leite, por exemplo. O kefir, ele permite a fermentação do leite, né? E ele é um alimento com finalidades também que ele melhora, né, a microbiota intestinal. Então repõe a flora? Repõe a flora, né? Popularmente a gente chama de flora intestinal. São os micro-organismos que a gente tem e que quanto mais variada for essa flora, melhor, né? Quanto mais variedade de micro-organismos a gente tiver, mais a gente consegue processar melhor os alimentos. Então o kefir, ele é um grande aliado. Ele fermenta o leite, produz um iogurte e aquele soro dele muito ácido, ele é riquíssimo em nutrientes que vão melhorar o intestino. Agora, tem uma coisa que eu queria saber da doutora Marta, em relação a alergias infantis. Muitas crianças crescem muito alérgicas e aí também já ouvi isso de alguns especialistas, que muito se deve à empolgação das mães de primeira viagem. Compra todos os produtos para usar na criança, no recém-nascido. Perfuminhos, talquinhos cheirosos, loções de não sei o que, shampoo de não sei que maneira, e que muito disso acaba sendo agressivo para o organismo da criança, é verdade? É verdade. Então, hoje, muitas pessoas falam, eu estou usando um shampoo de bebê. Só que nós sabemos que dermatite de contato, uma das principais fatores desencadeantes, sem dúvida nenhuma, são os produtos infantis. Então, eu já falo sempre, o bebê já nasceu cheiroso, ele não precisa de perfume, certo? Então, não precisa de ficar todo perfumadinho, porque pode sensibilizar e pode até advir uma reação alérgica na pele, uma dermatite atópica, como, por exemplo, uma dermatite de contato. Então, a gente não deve fazer isso, certo? De passar perfuminho nas crianças. Vamos falar um pouquinho agora de intoxicação também, aproveitando esse gancho, já que estou aqui com uma alergista. Intoxicação medicamentosa. Muita gente é alérgica a alguns grupos de medicamentos, certo, e outros se intoxicam porque abusam, não é? Certo. O melhor é não fazer isso. É procurar médico e sempre consumir medicamentos sob orientação de especialista. Médico. Então, autoprescrição, nós temos que abolir isso. Então, tá com algum processo, alguma doença, a gente tem que procurar um médico para saber se realmente vai precisar de um antibiótico ou não. Então, a recomendação hoje, realmente, só a prescrição do antibiótico só por médico, isso foi ótimo, porque a gente tem que hoje são controlados na farmácia, isso é muito bom. Isso é ótimo. A gente tem que prescrever um antibiótico para infecção bacteriana. Infecção viral não precisa de antibiótico. Então, hoje, o que mais dá alergia medicamentosa? Primeiro, são os anti-inflamatórios. Então, tá com uma dor de cabeça, às vezes já enche de medicações que às vezes não são necessárias. Às vezes só tomar um banho frio e relaxar, às vezes seria a melhor indicação. Então, a automedicação a gente deve realmente abolir. Tomar antibiótico sem necessidade, nós devemos abolir também. Então, procure um médico, uma orientação médica para saber se você precisa ou não daquele medicamento. Gente, quero muito agradecê-las pela entrevista. Bom tê-las aqui, né? Prazer, adorei obrigada. A conversa.
A você, muito obrigado pela companhia, viu? Adorei sua companhia também. E para rever essas e outras edições do nosso programa, é só acessar facebook.com/CNT Tropical. Eu fico por aqui, mas eu te espero no próximo domingo, às 11 da noite. Até lá.